Esse é o ofício que ele encaminhou o questionário do TCU? Bom, obrigado, Disseu. Nós vamos colocar aqui o Ronaldo e o Bruno vão fazer a apresentação sobre a RDC 17 de 2010. Ela foi publicada em março de 2010, onde ela traz prazos para adequação de requisitos de boas práticas de fabricação de medicamentos. E, após uma discussão que foi feita aqui na diretoria colegiada, numa das reuniões anteriores, nós decidimos duas coisas. A primeira coisa é que a gente teria que chegar a um entendimento com o setor para que a gente fizesse essa adequação. E, em segundo lugar, que nós fizéssemos uma reunião que foi feita pela equipe da GGIMP com os sindicatos, com todos os sindicatos representativos do segmento para fazer essa discussão. Então, após essa discussão com os sindicatos e após a proposta de harmonização da GGIMP, tem questões que não estão ainda harmonizadas, nós trazemos aqui para apresentar para os demais diretores, que todos já receberam isso anteriormente, para o público aqui presente, os motivos dessa adequação, a necessidade dessa adequação e para deliberar como ficaria os prazos, tá certo, para essa adequação. Eu só gostaria de ressaltar o seguinte, né, que como essa adequação, ela veio em 2010 e já vem anteriormente, desde 2001, sendo feita, eu acho que ela se enquadra bastante bem com essa discussão que nós fizemos aqui agora, tá certo? Sobre a questão, né, da remoção dos entulhos da burocracia e do aperfeiçoamento do processo regulatório, tirando aqueles excessos que possam ter, mas, sem dúvida nenhuma, visando única e exclusivamente a segurança dos produtos e a melhoria, se for o caso, do processo produtivo. Então, quem vai falar primeiro, Ronaldo? Então, Bruno e Ronaldo, com a palavra, por favor. Bom dia. Esses itens, né, que estão aqui agora na pauta, nós discutimos eles com os sindicatos, discutimos com as visas, em alguns pontos, que foi inclusive o ponto que teve consenso, foi retirado de pauta, que foi a validação de processo. Os outros três que não tiveram consenso foram o sistema de água, sistema de ar e a validação de filtração esterilizante. Então, o que o Ronaldo vai fazer uma apresentação aqui é uma avaliação que a GGIMP fez em relação ao risco sanitário de se manter a forma que vem sendo conduzida hoje, porque até então a maioria do que vai ser proposto vem da norma de 2001, vale frisar bem isso, e que até hoje ainda não foi solucionado. Então, a gente trouxe essa questão para a diretoria, para que a gente realmente consiga estabelecer um prazo de adequação e que, a partir desse momento, a gente realmente comece a tomar as providências necessárias em relação a esses pontos já colocados. Ok, bom dia a todos. Vai ser uma apresentação rápida, eu prometo. E todo o conteúdo da apresentação ele está disponível no processo de número, não da apresentação, mas toda a discussão, que é uma discussão que vem sendo empreendida desde fevereiro deste ano, está disponível no processo 25351 577580 2012 70. Tudo bem? Esse tema ele foi inicialmente submetido na reunião da ordinária número 25/2012, de 27/8/2012. E, nesse momento, a DICOL decidiu por maioria que a GGIMP se reunisse com os sindicatos citados no memorando constante no processo 692/2012. E, após a reunião dos sindicatos, o DSNVS solicitou reunião com as vigilâncias sanitárias, onde maior incidência do problema relacionado ao sistema de ar. Então, tudo isso foi feito, tudo se encontra registrado no processo, mas eu gostaria de familiarizar os senhores um pouco mais com a situação. Nesse contexto, os temas envolvidos, primeiramente, a primeira questão se refere aos materiais de construção dos componentes dos sistemas de armazenamento e distribuição de água purificada e água para injetáveis.
Juntamente com a água purificada e a água pré-tintável são dois dos principais insumos, né, utilizados pela indústria farmacêutica. Então, esse tema aqui a gente discute especificamente os materiais de construção desses sistemas. Também foi levada à discussão a questão dos sistemas de tratamento de ar, itens relacionados tanto a produtos estéreis como não estéreis, revisão periódica de produto, RPP, validação de processos, validação de filtração esterilizante para produtos que não são esterilizados terminalmente, ou seja, aqueles produtos com preparação por via asséptica. Tá? E alguns dos temas em questão, a gente já tem consenso entre Anvisa, sindicatos e vigilância sanitária de não concessão de nenhum tipo de prazo. Então, no que se refere a sistemas de ar utilizados para produtos estéreis, pela documentação apresentada no processo, a gente pode ver que tem um consenso pelo cumprimento imediato das disposições da RDC 17. No que se refere a RPP, também um consenso pelo cumprimento imediato das disposições da resolução de boas práticas e no mesmo se refere também à validação de processos. Então, aqui para frente, nos próximos slides, iremos discutir a questão referente aos materiais de construção dos sistemas de IPW e WFI, e a questão de validação da filtração esterilizante e a questão dos sistemas de tratamento de ar para produtos não estéreis. As diretrizes de boas práticas expedidas pela Anvisa, no que refere-se a estes itens, elas não são nenhum tipo de situação em que se trata de uma publicação nova ou de uma exigência recente em relação a esses itens. Nós, nesse slide, fazemos aí um retrospecto desde a RDC 134 de 2001, passando pela RDC 210 de 2003 e indo até o atual Guia de Boas Práticas, que é a RDC 17 de 2010. Os senhores podem ver que para os itens design e instalação dos sistemas de tratamento de água, design e instalação dos sistemas de tratamento de ar e também a questão de validação de filtração esterilizante, que já existia previsão desses itens quanto à necessidade de quanto aos requerimentos que hoje são discutidos, né? Os detalhes estão aí, né, para a disposição dos senhores, eu não vou entrar nos detalhes. No próximo slide, por exemplo, o que a gente tem hoje, só explicando melhor o contexto aos senhores, no que se refere ao sistema de água, porque é o primeiro ponto que a gente vai discutir da questão, que o requisito sanitário hoje posto pela Farmacopeia Brasileira e também pelo último guia da Organização Mundial da Saúde no que se refere a materiais de construção para sistema de água, é no mínimo a aplicação do ASO 316, quando a gente trata da OMS, é o requerimento mínimo posto pela OMS, e no que se refere à Farmacopeia Brasileira, quinta edição, o 316L. Né, que é um material que ele apresenta baixa rugosidade, baixa probabilidade de formar biofilme, não libera derivados químicos para a água, ele tem alta resistência à temperatura e ele também é um material dos aços preconizados para a construção do sistema de água, ele é um material de maior resistência à corrosão. E o que a gente tem hoje é a utilização de outros materiais, como por exemplo o PVC, que é um material que tem alta rugosidade, ele não é sanitário, ele não permite a efetuação de soldas sanitárias, ele favorece a formação de biofilmes, ele é um material totalmente não adequado a sistemas de tratamento e distribuição de água purificada ou água para injetáveis. E também temos alguns sistemas hoje construídos com aço 304, que é um aço também do tipo inoxidável, no entanto é um aço que ele tem uma maior propensão à corrosão do que o aço 316, tá? E o aço 316L. Então é um material também que não é recomendado do ponto de vista sanitário, e quando eu digo não recomendado, eu coloco as disposições da Farmacopeia Brasileira quinta edição e também as disposições atuais da Organização Mundial da Saúde. A RDC 17/2010, por sua vez, na perspectiva de não fechar o tipo de material, ela coloca quais são as características necessárias ao material. Ela não coloca o tipo do material para que não ocorresse um fechamento e impedisse o avanço tecnológico. Mas as características postas pela 17 se referem justamente que o material tem que ter alta resistência à corrosão, ele tem que ter baixa rugosidade, e esses critérios que a gente já discutiu aqui. Isso é só um exemplo, por exemplo, de uma instalação feita com PVC, né, que você pode ver que é um material que
principalmente no que se refere às soldas, ele não permite soldas sanitárias, ou seja, por dentro a tubulação ela fica cheia de relevos e sobressaltos, e esses relevos e sobressaltos são justamente pontos onde se favorece a formação de biofilme. Ademais, também o PVC ele é um material que ele libera extraíveis, ainda mais quando em contato com a água purificada ou água projetáveis, porque são águas ultra puras, de baixíssima força iônica, então justamente por isso elas têm uma propensão a carrear os extraíveis da tubulação por onde ela passa e também de favorecer a oxidação dessas tubulações, no caso, é lógico, do AS 304, não do PVC. Isso é só uma exemplificação do que é, quando a gente diz a respeito do que é a formação de biofilme. As bactérias, quando elas estão num sistema de circulação de água, como de água PW ou água WFI, elas precisam de um ponto de ancoragem na tubulação para que elas possam se fixar, porque a tubulação ela é submetida a uma pressão e a um fluxo que impede a fixação dessas bactérias. Então, elas necessitam de um ponto de ancoragem, e no ácido da classe 316 ou 316L, devidamente soldado e eletropolido ao grau de rugosidade exigido, ele não tem esses pontos de ancoragem na sua superfície interna. Então, ele não favorece a formação do biofilme, que o biofilme, para todos aqueles que trabalham com a indústria farmacêutica, sabem que o biofilme é a maior preocupação em sistemas de água. No próximo slide, a gente tem um exemplo aqui de uma tubulação de PVC, mostrando a sua estrutura interna e justamente mostrando a formação do que é o biofilme. Então, o biofilme é a proliferação bacteriana na superfície interna da tubulação, motivada justamente por esses pontos de ancoragem por baixa velocidade, baixo fluxo e também baixa temperatura, que é outra coisa que os sistemas de PVC, eles, muitas das vezes, não permitem, que é a circulação de água em temperaturas elevadas, né, como o ácido 316L permitem. Isso é um exemplo, só para exemplificar, um exemplo de um sistema de, no caso, é um sistema de geração de água, né, como ele é construído em aço. Tá? E agora, já se tratando das propostas. Né? Então, as propostas dos sindicatos, né, sindicatos representantes de indústrias instaladas nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e da CNI do Sindusfarma, tá? Que a adequação de sistemas ela ocorra até dezembro de 2013. Tá? Mas essa proposta é uma proposta geral. Se refere a sistemas construídos em PVC, sistemas construídos em AS 304. Tá? As vigilâncias sanitárias, elas, eu tenho o extrato aqui da oitiva dessas diversas vigilâncias, né? Os senhores podem aí ter uma ideia. Tá? Se, por exemplo, o Paraná, que foi a que requisitou o maior prazo, pediu dezembro de 2014, devido ao fato de grande maioria das empresas do Estado possuírem sistemas em PVC ou aço inox 304, não condizente com a norma vigente. Foi a Vigilância Sanitária aí que solicitou um maior prazo. E as outras vigilâncias, por exemplo, o Pernambuco está de acordo com a nossa proposta. Ceará diz que todas as empresas do Estado utilizam aço inox 316L. E Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão paralelas à proposta ali dos sindicatos com dezembro de 2013. A proposta da GIMEP, analisando todas as contribuições, a proposta da GIMEP discutida é de aceitar a utilização de sistemas de armazenamento e distribuição de água purificada construídos com aço 304 até dezembro de 2013, desde que esses possuam equipamentos instalados em linha para medição dos parâmetros de TOC e condutividade da água. Então, aceitaríamos sistemas para fins de certificação com AS 304 até dezembro de 2013, condicionando que esses sistemas tivessem a capacidade de monitorar os parâmetros de TOC e condutividade da água inline. O TOC é um parâmetro que ele reflete justamente a formação de biofilme, porque ele é um parâmetro que ele reflete o carbono orgânico total da água, a concentração de carbono orgânico. Se a tubulação está contaminada com um determinado biofilme, esse biofilme ele solta periodicamente determinados conglomerados bacterianos. Isso, se você tiver a oportunidade de capturar isso no momento da amostragem do equipamento de TOC, você vai ter um aumento do incremento de carbono orgânico total. Então, daí a necessidade desse equipamento e também do condutivímetro, que já dá mais uma ideia da característica físico-química da água, porque revela a quantidade de íons dispersos nela. As empresas deverão apresentar cronograma de adequação visando a substituição do sistema de armazenamento e distribuição para aço de inox 316 ou 316L.
Aceitamos aqui o 316, porque ele é o minimamente preconizado pela OMS, e os cronogramas deverão ser apresentados junto às vigilâncias sanitárias até 31 de janeiro do próximo ano, com cópia à GIMEP. Posteriormente, a cada 3 meses, deverão ser apresentados relatórios contendo o andamento das adequações. Essa é a proposta. Complementando essa proposta, a gente não aceita para fins, a nossa proposta na GIMEP, a gente é de não aceitar para fins de certificação sistemas construídos em PVC, quando em contato com a água para uso farmacêutico. Então, no que se refere simplesmente à água já para uso farmacêutico, ou seja, tubulações de PVC em contato com o último grau de purificação da água, ou seja, a água PW, a água WFI. Uma vez que tal material não é considerado sanitário, libera derivados químicos e favorece a formação de biofilmes. Essas são as nossas razões para não aceitar. Então, não aceitaríamos sistemas de distribuição de água PW ou água WFI construídos em PVC. O PVC ele vai poder ser utilizado em partes do sistema de pré-tratamento, onde a água apresenta um baixo grau de pureza, tais como deionizadores e abrandadores. Então, nos passos iniciais de tratamento, admitiríamos sim o uso de PVC. A utilização de outros materiais considerados sanitários, tais como PVDF, polifluoreto de vinilideno, quando atendidos todos os outros requisitos de boas práticas de fabricação aplicáveis a sistemas de tratamento e distribuição de água é permitida. Ou seja, a gente não está restringindo aqui os materiais, porque seria restringir a inovação tecnológica. A gente restringe determinados tipos de materiais, como o PVC, como o aço 304. O PVC para fins de certificação de maneira nenhuma e o aço 304 com cronograma até dezembro de 2013. O próximo item, discutimos a questão de design dos sistemas de água. O próximo item seria referente aos sistemas de tratamento de ar, sistemas de ventilação e ar-condicionado das empresas farmacêuticas. O cenário atual é que ainda temos algumas empresas no mercado que utilizam ar-condicionado nas suas instalações produtivas. Então, são emprego de sistemas que não possuem filtros e renovação adequados do ar. Tais como os sistemas, os dois casos aqui, são sistemas de expansão direta, que são sistemas do tipo split ou de janela, em áreas em que há possibilidade de contaminação de medicamentos. Esses sistemas de ar-condicionado, eles não são adequados para instalações farmacêuticas, primeiro porque eles não permitem a sequência de filtração recomendada pela OMS para as instalações produtivas farmacêuticas. Ele não permite a barreira de filtração adequada. Não permitindo a instalação dessa barreira de filtração adequada, ele não permite uma correta prevenção da contaminação cruzada. Então, são sistemas que não são adequados para a área onde a gente tem produtos farmacêuticos expostos. Nesse contexto, como eu disse, eles não têm filtros adequados, obtenção de ar com a qualidade aceitável. Eles favorecem o acúmulo de micro-organismos e pós nos filtros. Não há renovação adequada do ar. Em determinadas instalações farmacêuticas, a gente precisa que o ar da área se renove. Então, algumas delas nós temos requerimentos, inclusive de renovação. Quantas vezes aquele ar deve ser renovado por hora? E esses sistemas nem sempre eles propiciam essa renovação adequada, porque eles recirculam o próprio ar interno da sala, eles não acrescentam ar fresco a essa sala. E nesse contexto também, muitas das vezes não é possível criar e controlar os diferenciais de pressão adequados a essas áreas. Na indústria farmacêutica a gente emprega cascatas de diferencial de pressão, para que a gente possa ter um sentido de migração do ar, para que a gente obrigue o ar a migrar de uma determinada área para outra. Com esse tipo de instalação, muitas vezes a gente não consegue fazer isso a um nível considerado aceitável. E apesar de reduzir a umidade do ar, esse sistema não é capaz de controlar essa umidade a um nível fixo, pré-estabelecido, manter dentro de um determinado valor de umidade diferencial. Essa questão do sistema de ventilação e ar-condicionado, um sistema de ventilação e ar-condicionado adequado, ele trabalha tanto na proteção do produto, no que se refere à proteção da contaminação cruzada ou da contaminação microbiológica, ele também trabalha na proteção do ambiente, porque ele impede, por exemplo, que você descarte ao meio ambiente resíduos farmacêuticos presentes no ar, porque todo o ar tratado, todo o ar que é expelido ao meio externo, ele passa por uma sequência de filtração que remove todos esses contaminantes previamente ao seu envio ao ambiente externo.
né? E ele também favorece também a proteção de pessoal. Ele também é um fator, né, da proteção do próprio operador que trabalha ali naquela instalação farmacêutica. Isso aqui é um exemplo do que é um sistema de ventilação e ar-condicionado, né, mais especificamente numa estação de tratamento de ar, né, unidade, também o termo em inglês, né, Air Handling Unit, que é uma estação onde ela tem a barreira de filtração adequada dentro dela, tem os motoventiladores, tem as grades desumidificadoras, tem todo o aparato necessário a produzir ar com a qualidade aceitável, e não somente produzir esse ar, como ao efetuar a recirculação desse ar dentro da área produtiva, propiciar a adequada retirada dos contaminantes. Porque senão, na verdade, o que um sistema de ar inadequado faz é simplesmente retirar o ar e voltar aquele ar contaminado para dentro da sala. Essas instalações adequadas, elas propiciam essa contínua renovação e prevenção da contaminação cruzada. Esse é um exemplo das tubulações atualmente empregadas para esses sistemas de ventilação e ar-condicionado. Um exemplo aqui da sequência, né, de tratamento. Uns exemplos dos tipos de filtro que são adequados. Hoje, qualquer sistema de ar preconizado pela Organização Mundial de Saúde, né, a 17 de 2010, ela fala da nossa parte que as instalações produtivas devem ter sistemas de filtração adequados. Ela não diz qual é a barreira de filtração, ela fala que você tem que ter sistemas de filtração adequados à finalidade. Nesse sentido, a gente busca a OMS, por exemplo, que preconiza que para a produção de medicamentos não estéreis, você tenha sistemas, né, quando você tem recirculação de ar, empregados minimamente com filtros do tipo fino, quer dizer, filtros do tipo grosso, que é o primeiro à esquerda, filtros do tipo fino, que é o representado ali pelo filtro no meio, e filtros do tipo EPA. Né? Então, é uma barreira de filtração que começa com filtros grossos até o mais fino de todos, que vai remover a contaminação e impedir que essa contaminação seja recirculada à área produtiva. E só um exemplo para vocês, citando aqui uma norma técnica brasileira, a ABNT 16401-3. A ABNT, ela cita quais são os filtros recomendados para as diferentes instalações. No que se refere, por exemplo, a residências, né, é recomendado filtro do tipo G3, né, no que se refere, por exemplo, a supermercados, a gente tem um filtro do tipo G4, e se a gente retorna aqui um pouco na apresentação, né, esses aparelhos de ar-condicionado do tipo split e do tipo janela, eles apresentam filtros do tipo G3 e G4. Ou seja, são filtros que são, por exemplo, recomendados na BNT para utilização em residências ou em supermercados. Né? Eles não seriam adequados a nada além do que um uso doméstico. Né? A proposta de prazo para o item, né? A gente tem aqui a opinião dos sindicatos, né, expressa, né, devidamente ouvida, né, os sindicatos de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, CNI e o Sindusfarma. Eles preconizam o emprego de sistemas que não possuem filtros e renovação adequados do ar, tais como os do tipo expansão direta, split em janelas e tal. E as empresas que ainda têm, não preconizam, mas as empresas que ainda têm esse sistema, eles pedem um prazo até dezembro de 2014, né, com o devido acompanhamento dos órgãos locais de vigilância sanitária. Mais uma vez, sendo bem claro, não é uma preconização, mas é um pedido de prazo até dezembro de 2014, para que haja a correção destes sistemas. As vigilâncias sanitárias, não houve consenso. A gente pode perceber que Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul expressam dezembro de 2013, já Ceará, Santa Catarina e Paraná expressam dezembro de 2014 para que ocorra a adequação das empresas com esses sistemas instalados. Tá, desculpa, Pernambuco no caso, junho de 2013, o pedido do Estado de Pernambuco. A consideração da GIMEP e a proposta, que até que a gente coloca aí para deliberação da diretoria, é de aceitar equipamentos de ar-condicionado do tipo doméstico apenas em áreas em que não há exposição de produtos, tais como áreas de almoxarifado e de embalagem secundária. Então, a gente não quer remover de uma vez por todas os equipamentos do tipo doméstico. Em áreas que não há exposição do produto, como os almoxarifados, ou as áreas de embalagem secundária, a gente permitiria a utilização desses sistemas. Para as demais áreas, ou seja, áreas onde o produto farmacêutico encontra-se exposto, a gente preconiza o uso de tais equipamentos não seria aceito, devido ao risco associado de contaminação cruzada e ou contaminação microbiana.
Para as empresas que já iniciaram um processo de adequação, porque, por exemplo, a gente tem contato com as vigilâncias sanitárias, e o Rio Grande do Sul, por exemplo, nos informou que desde que as resoluções entraram em vigor, ele vem fazendo um trabalho forte de adequação das empresas locais. Então, para essas empresas que já iniciaram o processo de adequação, com substituição dos equipamentos atualmente utilizados por sistemas de tratamento de ar, a gente preconiza um prazo até dezembro de 2013, tá? Desde que seja apresentado um cronograma AGIMEP, em 31 de janeiro de 2013, apresentando quais serão as ações, e este cronograma seja monitorado a cada 3 meses, tanto pelos órgãos de vigilância local, como pela própria gerência de inspeção. Então, seria essa a nossa sugestão. Então, para que todas aquelas empresas que ainda utilizam ar-condicionado do tipo janela, do tipo split, a gente estaria propondo um prazo até dezembro de 2013. Certo é que não é um consenso esse prazo. As empresas que ainda não iniciaram o processo de adequação não estão aptas a serem certificadas, ou seja, aquelas que nem iniciaram, nós não certificaríamos, né? E o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária deve adotar as medidas sanitárias pertinentes visando a correção das irregularidades. No que se refere a um item específico, então, só para deixar claro, esse primeiro slide aqui se refere ao design do sistema de ar, a capacidade dele de possuir as barreiras de filtração adequadas, e temos um segundo item complementar a esse primeiro, que é a capacidade do sistema de ar em prover o balanceamento correto de pressão, né, das áreas produtivas. Nesse sentido, todos os sindicatos prestem prazo até dezembro de 2014, assim como o item anterior. As vigilâncias sanitárias divididas, mais uma vez, algumas pedindo junho de 2013, outras dezembro de 2013 e algumas dezembro de 2014. A proposta de deliberação feita pela AGIMEP é que para os sistemas de ventilação e ar-condicionado ainda em desacordo com as diretrizes técnicas da RDC número 17, no que se refere ao correto balanceamento dos diferenciais de pressão, deverão ser apresentados os cronogramas de adequação junto às vigilâncias sanitárias até 31 de janeiro de 2013, com cópia AGIMEP. Posteriormente, a cada 3 meses, deverão ser apresentados os relatórios contendo o andamento das adequações. Tá? Então, a proposta, o prazo final para a completa adequação seria dezembro de 2013, com a apresentação do cronograma, como os outros itens, até 31 de janeiro de 2013. O próximo item, que é a validação de filtração esterilizante, só para situar os senhores, né, não tem um slide explicativo sobre isso, mas alguns tipos de produtos farmacêuticos, eles não podem ser esterilizados terminalmente, ou seja, eles não podem ser esterilizados, ou seja, por radiação, ou seja, por autoclavação. A particularidade da forma farmacêutica ou a particularidade do produto, do ingrediente ativo de algum recipiente, impede essa via de esterilização. Então, eles são esterilizados antes do seu invase terminal, né, durante a filtração esterilizante. E essa filtração esterilizante, ela deve ser validada, deve-se comprovar que o filtro utilizado para efetuar essa etapa de esterilização, ele é realmente capaz de remover a contaminação microbiana, porque é uma etapa crítica, é a única etapa de esterilização que teremos para o produto. Então, se não há uma comprovação de que esse filtro é capaz de efetuar essa etapa, a gente tem um cenário potencial que seria a entrega de produtos não estéreis ao consumidor, considerando a falha estatística natural dos testes de esterilidade. Nesse contexto, o cenário atual é que anteriormente a RDC 17/2010 não eram feitas validações de filtração esterilizante pelas empresas localizadas em território brasileiro. Com a publicação da RDC 17/2010, foi criada uma demanda grande e a carência de empresas prestadoras desse tipo de serviço. Então, não é que anteriormente a AGIMEP não cobrava esse item. O que ocorreu é que, claramente expresso o requerimento, a necessidade de se efetuar a validação de filtração esterilizante, realmente isso veio com a 17 de 2010. Com isto, são poucas as empresas especializadas capazes de efetuar esse tipo de validação. Hoje a gente tem no mercado talvez 3 ou 4 empresas que sejam capazes de efetuar esse estudo. As próprias empresas farmacêuticas não são capazes, elas têm que terceirizar esse estudo, têm que levar essa demanda para empresas especializadas. Então, nesse contexto, a gente entende que realmente é plenamente cabível a concessão de um prazo, até porque, se não houvesse a concessão, é impossível realizar esses estudos.
de imediato devido à incapacidade das prestadoras de serviço em concluir com isso. Então, os sindicatos pediram em dezembro de 2013, vigilâncias sanitárias de vários estados não opinaram porque não possuem empresas que produzem medicamentos de preparação asséptica, ou seja, medicamentos que são esterilizados por filtração. Minas Gerais e Rio Grande do Sul pediram em dezembro de 2013, e a proposta da GIMEP é que a gente conceda o prazo para adequação até dezembro de 2013, mas as empresas deverão apresentar cronogramas de adequação até 31 de janeiro de 2013. Posteriormente, a cada 3 meses, deverão ser apresentados relatórios contendo o andamento dos trabalhos. Nesse item em particular, a maior parte das empresas já estão com cronogramas de trabalho nesse sentido, né, e a maior parte delas já estão cumprindo com esse prazo aí de dezembro de 2013. A maioria, inclusive, vai entregar todo o trabalho de validação de filtração esterilizante antes dessa data, aí, dezembro de 2013. Então, é um processo, é uma discussão bem técnica, né, que ela envolveu os sindicatos, ela envolveu os órgãos locais de vigilância sanitária. Não houve consenso, é lógico, em alguns itens, mas tudo isso está devidamente registrado no processo e está à disposição dos senhores para que seja feita a deliberação. Ok? Então, eu agradeço, muito obrigado, e fico à disposição dos senhores para qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento necessário. Obrigado. Agenor, algum comentário adicional, porque nós temos as manifestações externas. Eu só queria fazer um comentário, quer dizer, dos 3 itens, né, tratamento de água, ar-condicionado e filtração esterilizante, o consenso que houve entre Anvisa, Visas e sindicatos foi só no último, filtração esterilizante. Tá certo? Então, esse está apaziguado, não tem nenhum problema. Agora, nos outros 2, sistema de tratamento de água e ar-condicionado, as propostas são divergentes entre os 3 órgãos. E a minha pergunta, antes de passar, Dirceu, para as pessoas que estão inscritas, é se a possibilidade de harmonizar, Ronaldo e Bruno, por favor, a possibilidade de harmonizar esses prazos estão muito difíceis de serem conseguidos. Tá? Queria que vocês dessem uma pensada nisso enquanto os nossos colegas do setor venham fazer a manifestação deles. Ok? Bom, então eu chamo para a sua manifestação. Nós temos aqui 2 pessoas do Sindifesc e uma do Sindifar. O Carlos Eduardo, o Sérgio e o Tomás. Nós vamos abrir o tempo de 5 minutos para cada manifestação. Pedir um favor para a última companheira lá, que se ela puder acender a luz, que eu não estou enxergando quem é daqui. Bom dia, senhor presidente, senhores dirigentes, senhoras da mesa. Meu nome é Sérgio Silva, sou do Sindicato de Santa Catarina. Gostaria de dizer que estou um pouco nervoso de vir aqui em razão da responsabilidade dos estados, o qual represento neste momento. Nesses 5 minutos iniciais, senhor presidente, senhores dirigentes, eu queria fazer apenas um registro que eu considero importante. Quando eu era ainda muito jovem, isso já se faz longa data, eu ouvi numa rádio um tônico que servia para evitar a queda de cabelo. Não existia Anvisa, a regulação não existia, e o tônico não deu resultado. Hoje eu tenho um filho de 24 anos de idade, ele não ouve na rádio uma propaganda de um tônico, esse tônico não é vendido, portanto, em uma farmácia, o cabelo dele está caindo e a Anvisa está cumprindo seu papel. Para a felicidade da saúde do meu filho e de tantas outras pessoas que agora não têm na Anvisa a responsabilidade adequada para esse novo mercado que nós estamos vendo. Por isso, eu faço esse registro do início para dizer que os sindicatos ao qual eu estou aqui representando, todos concordam com as normas apresentadas e apenas nós queremos uma reavaliação no quesito do sistema de ar no prazo a ser instalado, não nos outros. Apenas eu vou me referenciar à questão do sistema de ar.
Conforme a própria apresentação dos senhores, há análises diferentes nos prazos de cada uma das visas dos seus respectivos estados. Cada uma delas verifica a condição do parque industrial dos seus respectivos estados. Nós teremos que querer aqui também sublinhar a necessidade, mas também a complexidade desse tipo de instalação para uma empresa de pequeno e médio porte. Temos que, muitas vezes, reconstruir a empresa. Não é apenas a instalação de um equipamento, é uma adequação física de toda a instalação desse equipamento. Então, inicialmente, há um projeto que tem que ser devidamente aprovado, mas para que exista esse projeto, um layout deve ser elaborado especificamente para aquela linha de produção, que em algumas empresas é única. Portanto, o cruzamento não é um risco eminente. Também nós estamos falando em empresas que têm baixo risco sanitário. Neste caso específico, que aqui hoje nós estamos discutindo relacionado às empresas que ainda não se adequaram. Nós sabemos que as grandes empresas, todas têm essa etapa vencida. Não apenas pelas necessidades de mercado, também de regulação, porque trabalham com produtos, com remédios, com fármacos de maior complexidade na fabricação e também na sua comercialização. Bom, levando adiante essa questão, além de a execução física ser complexa, levamos em consideração também como essa indústria continuará produzindo, se é que poderá continuar produzindo enquanto a instalação desse novo sistema. Muitas terão que deixar a produção para aguardar o sistema estar concluído, para aí sim, após tudo isso regulamentado, voltar à sua atividade normal, à sua rotina. Senhoras, senhores, né? Uma vez estabelecido este cronograma que passa pela revisão dos fluxos do processo, a aprovação do novo layout pela Visa estadual, a elaboração dos projetos, não é? Encaminhados especificamente para o sistema que é dimensionado para cada uma das fábricas, não é um produto como ali foi bem representado, um sistema de ar-condicionado industrial que eu compro, instalo numa residência, num cinema, num ar, que existe apenas a regulamentação e o dimensionamento da capacidade em BTUs. No caso de um sistema de filtração de ar, de filtragem de ar e seus respectivos controles, os equipamentos são obrigatoriamente construídos, dimensionados para aquela realidade. Então, não são produtos em estoque, como nós chamamos. E também são poucos fabricantes no Brasil que têm esse tipo de condição de equipamento em suas linhas de produção. Bom, além disso, né, depois desses equipamentos todos verificados, comprados e instalados, aí sim vem a finalização da etapa de que aí nós estaríamos com todos os processos regulamentados e regulares. Então, o pedido, eu aqui falo em nome dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Goiás, São Paulo, Rio e Minas, 7, portanto, que representam, talvez, neste caso, 95% das empresas que estão vivenciando esta dificuldade e que têm também, portanto, posições distintas, não é? Ali, por exemplo, os 3 últimos estados solicitam 2014, os outros 3 estados acima acreditam que são em 2013 nas suas visas, mas as empresas é que gostariam que o prazo fosse estendido em razão dos itens aqui levantados. Complexidade, da capacidade financeira das empresas, que eu deixei por último, porque nós estamos falando de empresas de pequeno e médio porte, e que ao longo desse tempo tiveram que fazer um caixa para enfrentar, evidentemente, a paralisação da sua fabricação para fazer frente a toda esta complexidade que nós reconhecemos necessária. Isso é um divisor de águas entre as empresas que poderão
e estão se habilitando a esse tipo de construção para aquelas que efetivamente não ficarão mais em condições de operar no mercado. Portanto, também nós estamos entendendo que a Visa consegue, a partir disso, estabelecer um regramento cada vez mais adequado, evitando assim que a modernização não seja atingida pelos que hoje operam. Então, nosso apelo à diretoria colegiada é de que seja dezembro de 2014. Isso tem uma lógica determinada e, evidentemente, que para evitar que, ao final de 2014, as indústrias cheguem lá, ao final, com a Anvisa olhando, dizendo, não, mas vocês não fizeram nada, não foi nada elaborado, vocês perderam 2 anos e agora poderão de novo querer uma prorrogação do prazo? Não. Nós também aqui apresentamos, se assim adequado, checkpoints, para que em etapas distintas isto possa ser verificado. E assim, ao final de 2014, todo o processo esteja devidamente regularizado. Então, ao longo destes 2 anos, poderiam ser estabelecidos 3 checkpoints, datas específicas, para que pudéssemos, então, verificar em cada um dos estados, ou cada uma das visas estaduais, quais os estabelecimentos que estivessem cumprindo ou não o acordo, o pedido de extensão de prazo, ora proposto pelo sindicato. Senhor presidente, eu não sei se a gente se recolhe e depois eu não conheço o procedimento que esta Assembleia assim determina, senhor presidente. O senhor pode aguardar sentado. Se houver mais alguma dúvida, depois parte dos diretores, eles vão chamá-lo. O próximo a usar a palavra, o Sérgio ou o senhor Thomas. Ah, desculpa. Não, o Sérgio, perfeito. Sérgio, desculpa. O Carlos, depois o Thomas. Alô? Senhor presidente, senhores diretores, demais membros da Anvisa, inicialmente queria agradecer a oportunidade e, como meu colega Sérgio fez as explanações, eu só gostaria de complementar que, com a atuação da Anvisa, nós podemos observar que muitas empresas foram fechadas e com devidas razões, né? Nosso estado, Santa Catarina, por exemplo, há 5 anos atrás éramos 16 empresas, hoje somos em 7. Né? Porém, essas 7 empresas, assim como em outros estados, são empresas que têm o compromisso com a qualidade, têm o compromisso e a seriedade de produzir medicamentos. Porém, desse período, inclusive desde as primeiras normas, muito esforço foram feitos para se adequar aos requisitos da BPF. A exceção, eu diria assim, que seria a questão do ar. Por quê? Porque não é realmente, como o Sérgio colocou, uma coisa tão simples. Significa, é uma remodelação, é uma reestruturação de toda a fábrica. Não é apenas comprar um aparelho. Se assim fosse, nós prontamente estaríamos cumprindo essa exigência. Então, eu só estaria aqui justificando no momento a questão do prazo. Por que dezembro de 2014? Porque é muito complexo. Né? Por exemplo, só para conseguir junto à Visa a aprovação do layout, né, que é uma coisa que tem só a revisão de processos, de fluxos, isso nós já estamos, algumas empresas, há mais de 1 ano estudando. A aprovação da Visa, dependendo do estado, é rápido. Como no nosso estado, é rápido. Outros estados é bastante moroso. Né? E em função dessa complexidade de todos esses projetos e tudo mais, então a gente está reenfatizando a necessidade de 2014, dezembro de 2014, porque não é porque a gente gostaria, é porque é realmente necessário, ok? E
nós estamos propondo, em termos de checkpoint, que para dezembro de 2013, todas as empresas, né, elas já tenham os equipamentos contratados e as obras civis em andamentos, que já venceu todas as etapas de aprovações de layout, que já todos os projetos concluídos e com as obras em andamento. Para agosto de 2014, que haja a conclusão dessas obras e o sistema de ar esteja instalado. E aí, restando mais 4 meses para que se faça a validação do sistema de ar, que seria 31 de 12 de 2014. Seria isso. Obrigado a todos. Obrigado, Thomas. Bom dia, doutor Dirceu Barbano, estendendo o cumprimento aos demais diretores e membros da mesa. Senhoras e senhores, eu vou procurar não me alongar mais, eu acho que a questão já foi bem explanada pelos dois colegas que falaram antes e também pela área técnica da GGIMP aqui. Mas eu gostaria assim de enfatizar que do ponto de vista técnico o que foi colocado está perfeito, né? Tudo o que foi colocado. Eu só gostaria de fazer uma observação. De 2001 até 2010, as nossas empresas, os sistemas de áreas que elas tinham, foram considerados naquele momento, naquele estado da arte, vamos dizer, adequadas, tanto pelas visas na inspeção como com a Anvisa. Houve a publicação em 2011 de um guia para sistemas de ar da OMS. E esse guia que tem balizado a discussão, a partir de 2011, de como tem que ser os sistemas de ar. Então, é nesse sentido que a gente precisa um prazo. É uma regra nova, é uma regra, o entendimento técnico do que deve ser um sistema de ar bom, é uma regra nova, é agora uma regra de 2011. Claro que tiveram regras anteriores que foram cada vez buscando mais, mas as empresas foram avaliadas durante muito tempo com essas normas e estavam ok. Claro que a vigilância do Estado consegue ver o grau de risco sanitário, o grau de necessidade de cada empresa. Então, e o prazo, como foi colocado, é extremamente necessário, porque, volto a dizer, não é só colocar um equipamento de ar. Implica em mexer em divisórias, são poucas empresas que fabricam as divisórias corretas, que permitem o sistema de ar também ter os diferenciais de pressão e toda a estanqueidade que precisa, para não haver a contaminação cruzada. E as empresas realmente precisam ter um cronograma que seja factível de fazer com os checkpoints que já foram apresentados. Eu acho que a gente está conversando aqui, se viu que o problema existe, se viu que existe uma sensibilidade do prazo, mas realmente a gente precisa de um prazo factível para fazer, com alguns checkpoints, para não haver o problema aparecer daqui a 2 anos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Thomas. Eu retorno com a Genor. Alguma consideração adicional, Genor? Eu só queria fechar com o nosso pessoal aqui. Então, a questão é a seguinte: a filtração esterilizante, o prazo ok. Tratamento de água. Pelo que eles colocaram agora, sim, mas até então não tinha. Água. Isso, pelo que eles colocaram agora, ok. O único ponto que eles deixaram em aberto agora seria o sistema de ar. Tá. O pronunciamento do momento, porque a situação que a gente tinha colhido no processo até o momento é a situação que apresentamos aos senhores aqui, consta neste slide, porque tinha sido pedido um prazo até dezembro de 2013 para adequação de todo tipo de sistema construído com todo tipo de material de construção. E não é isso que a GIMEP propõe. A GIMEP propõe a adequação até dezembro de 2013 somente dos sistemas construídos em aço 304. Os construídos em PVC, já de imediato, não seriam aceitos para fins de certificação.
Então, Mas somente com os isso- construídos em aço 304, no que se refere, é lógico, à etapa de distribuição da água. Como é feito a ressalva, e consta inclusive na proposta de deliberação, seria aceito o PVC para as etapas iniciais de tratamento, não para a distribuição da água purificada. Consta aí no slide e é exatamente o que consta na proposta de deliberação em que distribuímos aos senhores. Sim, mas o entendimento que eu tenho é que, em relação aos sistemas de água, a proposição que está colocada não está sendo questionada pelas entidades. O único ponto que está pendente é a questão do ar. Eu tenho a impressão que, em relação à água, existe um cenário de divergência ali. Não foi refletido aqui, por essas representações, mas existe um cenário de divergência. A gente não pode considerar resolvida a questão da água somente por aqui. Existem outras questões ali. Não, na Tenho questão a da impressão. água, a única dúvida é a Visa do Paraná, não é isso? Paraná, Ceará e Não, não, só Paraná. Pernambuco Não, está de acordo. todos de acordo. Só o Paraná que ficou com a dúvida. Ceará não- também está de acordo. Então, na verdade, ficou o Paraná. Ficou só o Paraná. Santa Catarina está aqui sendo representada. E aí ficou o Paraná. Não, então então o que eu acho é o seguinte: sistema de água, tratamento de água, tá tranquilo nessa proposta, fecha em 2013, não tem nenhum problema, pode fechar. Filtração esterilizante, ok, 2013, consenso, e fica então só para a gente discutir a questão do ar condicionado. Isso. Aí o que ficou aberto foi Só o para esse aí, ar-condicionado. Paraná. Eu não sei o que vocês vão resolver, mas o Paraná aqui não está sendo representado e tem uma proposta diferente do que a gente está propondo. E aí o sistema de ar. Não, pois é, mas a minha proposta é que, como a maioria fechou 2013, a minha indicação seria sistema de água 2013. Tá certo? É a nossa proposta. Então, a filtração esterilizante, ok. Aí fica a questão do ar-condicionado, que eu acho só que nós temos que, depois das argumentações que eles apresentaram, a gente discutir e deliberar. Eu vou tentar encaminhar, então, da seguinte forma. Se a diretoria entende que esses dois temas, a proposição da Gerência Geral de Inspeção, ela oferece uma alternativa e, do ponto de vista sanitário, segura, nós poderemos fazer uma votação aqui por partes, sem copiar nenhum órgão da Justiça Superior aí, que gosta de fatiar os julgamentos e, de preferência, as pessoas, inclusive, mas eu proporia, então, que nós eu estou concordando também com o encaminhamento que está sendo dado pelo Agenor. Em relação a essas duas, acatamos a proposição da Gerência Geral de Inspeção, da Anvisa, que acolhe grande maioria do que foi trazido de demanda para a gente. Se o Jaime concordar também, nós passaríamos a discutir apenas a questão do sistema de ar. Jaime. De acordo. Eu só vou fazer agora, aprovados os prazos, uma consideração que eu acho que é importante, que aí eu gostaria de ouvir a área técnica. Eu, particularmente, acho que o envio parcial dos relatórios, ele é desnecessário. Vou dizer por quê. Porque se tem um prazo final de cumprimento disso, que é dezembro de 2013, e não haverá nenhuma possibilidade de que esse prazo seja estendido, eu fico só com a impressão de que nós estamos trazendo para nós um trabalho que é de responsabilidade da empresa. Quem tem de acompanhar para saber se ela vai conseguir cumprir o prazo ou não é cada um quem vai gerenciar o projeto dentro das empresas. É natural que, a partir desse dia, nós não vamos mais aceitar o sistema que não estiver de acordo com o que nós estamos colocando agora. Eu fico com a impressão que nós estamos transferindo para a Anvisa uma responsabilidade que não é nossa, um volume de documentos que chegam aqui e que a análise parcial não vai significar nada. Por quê? Porque, quem vai gerenciar o projeto é a empresa. Se ela não cumprir o prazo final que está sendo dado,
a responsabilidade é de cada um deles e vão resolver dali para frente com a vigilância sanitária. O Jaime está pedindo a palavra, Jaime, eu já passo e depois, se vocês tiverem alguma consideração a fazer em relação a isso. Em relação a essa questão dos relatórios, eu tenho uma consideração a fazer. Eu acho que a administração de momentos de transição, ela é mais do que fixar um prazo final, especialmente quando o prazo final ele não é próximo, né? Ele é a médio prazo ou a longo prazo, não é? Nós utilizamos esse modelo de relatórios intermediários no caso das parenterais de grande volume. E me parece que ajuda a gente saber se está havendo evolução ou não da questão, porque isso permite, inclusive, intervenções em estágios intermediários do período. Da seguinte forma, o que nós queremos em relação a essas empresas é garantir que, no prazo X, elas estejam cumprindo integralmente as boas práticas. Nós não queremos que essas empresas, no prazo X, venham com a notícia para nós de que não conseguiram cumprir e, a partir daquele momento, não vão mais operar. Sem ter o acompanhamento intermediário, a gente não consegue captar esse tipo de informação. Então, eu sou muito favorável ao acompanhamento intermediário, ainda que ele gere uma demanda para a agência. Ainda que ele gere. Eu creio que o prazo de 3 meses pode ser um prazo dilatado para 6 meses, mas os estágios intermediários eu acho importante, porque se após 6 meses, né, a gente está falando de prazos que podem chegar a 1 ano e meio, 1 ano, não sei, se após 6 meses for verificado que uma determinada empresa, naqueles 6 meses, não cumpriu o cronograma que estava previsto para aqueles 6 meses, nós temos uma decisão a tomar a respeito dela, creio eu. Né? Porque a gente quer ver evolução, a gente quer ver avanço, e não ser surpreendido por informações ao final do período de transição. Então, eu acho que o monitoramento, durante o período, eu acho um monitoramento fundamental para que a gente tenha um controle maior sobre a evolução do setor dentro do cumprimento das boas práticas. Eu entendo isso e acho perfeito. Eu fico achando que esse monitoramento ele pode ocorrer de 2 maneiras. Uma é aqui, outra é no processo de inspeção que eventualmente ocorra nessas fábricas ao longo do tempo. Talvez você fixar uma etapa intermediária de obrigatoriedade de cumprimento até um determinado momento permita que, se a autoridade sanitária ou se a empresa porventura for inspecionada naquele período, você verifique. Mas eu entendo o que você está dizendo. Como eu imagino também que não sejam todas as fábricas que estão com essa demanda, que são aquelas que ainda não regularizaram, talvez o volume não seja tão alto e permita que a GEMP acompanhe. A minha preocupação só é que esse é um acompanhamento que ele atribui uma responsabilidade que concorre com todas as outras que nós já temos no dia a dia, que é emitir CBPF, emitir AF, cuidar daquilo que depois nós ficamos cuidando daquilo que a indústria tem de cuidar e ficamos sendo cobrados de que nós não temos resposta nos prazos, naquilo que nós temos de responder. É só essa a minha preocupação. Talvez um jeito intermediário de fazer entre aquilo que você está propondo e o que eu estou fazendo é estabelecer um prazo para um determinado resultado intermediário. Até quando que todo mundo teria de ter os projetos contratados e qual é a data máxima para início de validação de cada uma das coisas. Exemplos que eu estou dando aqui para não trazer mais um documento para cá, mais uma análise que alguém vai ter de parar o que quase a gente já não tem para fazer para resolver um problema das empresas. A Genor, depois do Jaime. Não, essa questão dos prazos é o que eu ia colocar, né, que o Jaime abordou. Quer dizer, aí sim é uma demanda para nós, principalmente, que são questões aqui, que são questões de engenharia e tal, que a gente, não sei se a GGIMP teria muita condição de estar acompanhando isso para e passo, para, ao final do prazo, não ser surpreendido com alguma informação inadequada. A alternativa que eu vejo é que essa questão, caso a gente conclua e a área técnica acha que isso seja importante, a gente compartilhar isso com as visas
respectivas, porque nós não temos condição, absolutamente não temos condição de acompanhar esses cronogramas e ficar nessa avaliação. Talvez aí, então, o sistema possa dividir com a gente essa responsabilidade e nos informar. Jaime. Eu creio que a proposta já está compartilhando com as visas. A proposta ali é justamente envolver as visas no processo. A proposta da GGIMP já envolve as visas no processo, certo? Já envolve. O outro ponto é o seguinte, esse acompanhamento não diz respeito a mérito, né? Obras de engenharia, etc. É acompanhamento, monitoramento de execução de um cronograma. Que Se vai cair o prédio depois, a responsabilidade continua sendo do engenheiro da forma contratado. Né? E eu creio que, de fato, é uma demanda, de fato, é uma... Como é que se diz? É um trabalho a mais que vai concorrer com outros trabalhos aqui, mas a gente está falando de uma transição relevantíssima. A gente está falando, não é de uma empresa específica, a gente está falando de um setor, então eu acho que é um assunto com o qual a gente deve gastar energia. Eu sugiro que o modelo de acompanhamento da GGIMP seja adotado com um prazo de não 3 meses. Então, coloque um prazo de 8 meses, 6 meses, para não gerar uma demanda também muito desnecessária. Então, só modulemos o prazo, mas eu creio que a sistemática proposta pela GGIMP é uma boa sistemática. Bom, tá, eu estou concordando, eu acho que tem que envolver o máximo possível, conforme a Genor está dizendo, as autoridades sanitárias dos estados nesse monitoramento e acompanhamento. Bruno. Na verdade, realmente quem faz as inspeções e quem acompanha são as visas. Aqui a gente acaba recebendo relatório e informação que a empresa e que a Visa nos repassa. Então, a gente acompanha, mas quem vai estar lá no dia a dia, monitorando, é a própria Visa. Em alguns locais, a Visa municipal, nem é estadual. Então, depende do estado. E essa é a nossa proposta. Então, concordo em poder até dilatar um pouco o prazo para os 6 meses solicitados. E eu acho que é viável, não tem problema nenhum. E realmente o número de empresas também não é um número que a gente não dê conta de fazer. A gente tem noção a gente já sabe quantas empresas são, então não é nada que a gente não consiga também dar um andamento, porque na verdade a gente vai analisar e é só monitorar o que eles estão fazendo. A gente não vai ter nenhuma ação a ser realizada naquele momento, mas pelo menos a gente tem um cenário do que está acontecendo. Perfeito. Bom, aí fica o tema onde a proposta de vocês, pelo que eu entendi, ela vai até no máximo dezembro de 2013, e o pleito do setor e de 3 autoridades de vigilância dos estados é que ela se estenda até 2014, é isso? Ou, no caso, não, eu já estou falando, 2 nós já resolvemos, filtração esterilizante e os sistemas de água, que está resolvido, já aprovado pela diretoria com monitoramento, com relatórios, que o prazo vai ser fixado por vocês, maior do que 3 meses, e com a participação do sistema. Ponto. Aí agora vamos ao sistema de ar, que é esse. Conforme eu dizia, 3 autoridades propõem o final até dezembro de 2013 e 3 propõem o final até dezembro de 2014. Sim, eu estou falando o prazo máximo ali, né? Vamos dizer. E aí vocês estão propondo dezembro de 2013. A pergunta é... Não, eu entendi que também tem não é tudo 2013. Tem questões aí que pode... A questão do ar de almoxarifado e áreas que um produto não está exposto, isso está se permitindo, inclusive, que permaneça dessa maneira, porque não tem risco sanitário. Mas, para aquilo que terá de ser alterado, o prazo que está sendo proposto é dezembro de 2013, é isso? É isso. E tem, na verdade, então, a distância aí é dezembro de 2013 para dezembro de 2014. Qual é a avaliação que a gerência de inspeção tem de risco em relação à diferença de um ano aí colocado para que todo mundo esteja dentro de uma eventual decisão da diretoria colegiada?
Durante as discussões, realmente, a gente chegou a esse prazo até dezembro, porque para o split, a gente avaliou que o risco é muito grande de ter tratar de ar doméstico dentro de uma área produtiva. Então, tanto que a proposta era para não ser dado nenhum prazo e não deixar nada. Então, a gente já está deixando esse 1 ano exatamente para o prazo para adequação, para compra, instalação e tudo mais. Porque a gente sabe que realmente não é uma coisa, como eles bem colocado, que não é uma coisa simples de ser resolvido. Então, a gente já está já colocando um prazo máximo para isso, né? Porque eu acho que já deveria ter feito há muito tempo, vai começar agora, eu acho que é um prazo que eles conseguem fazer de 1 ano, eu acho que é mais do que suficiente para que se coloque numa empresa, normalmente que essas empresas são de pequeno porte. Bruno, só uma pergunta que talvez seja relevante. Nós temos uma avaliação do que significa isso em termos de quantidade de empresas que ainda têm em área fabril equipamentos de uso doméstico? Sim, a gente tem um levantamento que foi feito aqui logo no início do processo, ele consta na página... Somente um segundo. Estamos aqui, página 7 do processo. Então, foi um levantamento que nós tentamos realizar por intermédio dos sindicatos dessas empresas, né? Esse levantamento aqui, por exemplo, aponta o estado de Santa Catarina com... A pergunta foi, empresas que afirmaram possuir equipamentos de ar-condicionado do tipo doméstico comercial nas áreas produtivas. O levantamento feito por intermédio dos sindicatos apontou que Santa Catarina afirmou que 5 empresas possuem, 2 não possuem. Goiás não respondeu à questão. São Paulo afirmou que todas as empresas estavam regularizadas. Rio Grande do Sul afirmou que 10 empresas possuíram e que 5 não possuíam. E Minas Gerais afirmou que 8 empresas possuíam e que 4 não possuíam. É um levantamento que nós realizamos, aí ele consta na página 7 do processo. Essa fotografia é de quando? Essa fotografia ela reflete um levantamento que foi feito. O memorando que traz esse levantamento, ele é de 8 de junho de 2012. Então, provavelmente, o levantamento ele foi feito por volta do mês de abril e maio. Primeiro semestre. Primeiro semestre desse ano. Tá. É lógico que é um levantamento que a gente não pode chamar de extensivo, porque foi um questionário entregue aos sindicatos. Então, não podemos tratar ele como incluindo todo o cenário. Não podemos incluir todo o cenário, mas uma informação das entidades representativas das empresas. É isso, Ronaldo? Perdão? É uma informação das entidades representativas das empresas. É uma informação das entidades representativas, que nos foi passado diretamente pelos sindicatos. Deixa eu ver se... Estou incomodando aqui o Klasman, né, que no começo da conversa ele falou assim, não, quando eu era ainda diretor do Lafegs, nós já resolvemos isso, deve fazer uns 50 anos já, né? Aí eu falei, tá vendo, o seu estado é onde mais tem problema, você só conhecia o Lafegs lá no Rio Grande do Sul. Vocês me permitem uma pequena complementação? Claro. Desculpa pela intromissão, mas só para complementar a informação, a gente tem um espaço amostral aqui também nesse documento, consta na página 4 do processo. O Sinquifesc respondeu com dados de 7 empresas, o Sindifargo respondeu com dados de 14 empresas, o Sindusfarma respondeu com dados de 140 associados, o Sindifar respondeu com dados de 15 associados e o Sindusfarc respondeu com dados de 12 associados. Esse é o espaço amostral aí dos 6 questionários. No gráfico aqui não tem o dado... não, tem o dado de São Paulo também, né? Mas... São Paulo informou que cumpria todas as disposições no ato deste questionário aí. Nesse exato momento, essa foi a informação que recebemos do Sindusfarma, no caso, que representa empresas, na verdade, do Brasil inteiro, mas a grande concentração no estado de São Paulo. Bom, eu vi o protesto, mas são informações que foram fornecidas pelo sindicato. Vocês precisam protestar para o sindicato. Não, é só uma claro. A respeito da resposta do Sindusfarma. O Sindusfarma informou que não ouviu relatos de problemas. Ele não aplicou o questionário
Confirmo. Confirmo. Isso foi a informação realmente do Sindusfarma. O Sindusfarma, como eu disse, ele não respondeu ao questionário. Eu não disse, essa foi a informação passada por mim. Ele não respondeu ao questionário, ele informou no caso, eu tenho a informação aqui, Sindusfarma, página 4, consta na página 4 do processo, o terceiro item da última tabela, o Sindusfarma diz, não respondeu ao questionário. Possui cerca de 140 associados, informou não ter identificado problemas relacionados aos itens elencados no questionário entre os associados. Não há dado aqui de resposta de essa informação. Uma vez eu tive uma chefe que eu fiz uma tabela para ela e disse assim, eu preciso explicar um dado da tabela. Ela falou, então faz de novo a tabela, porque se precisa vir você anexo à tabela para me explicar a tabela, está errada a tabela. Nesse caso, da outra vez, nós vamos ter de pedir para vir alguém anexo na resposta para explicar, porque quem lê essa resposta entende que, de fato, não há problemas. Se não há problemas, é porque todo mundo está adequado à norma. Então, da próxima vez, tem que pedir para vir, que não seja o Nelson Mussolini, porque senão a resposta vai ficar muito pesada, mas que venha alguém anexado para poder explicar o que significa a resposta do sindicato. Naturalmente, a leitura que nós fazemos pelo que está no processo é que não há problemas, ou seja, todas as empresas estão devidamente regularizadas. Mas isso não é, o fato não é totalmente relevante, é só para entender a dimensão do problema. Essa que é a minha preocupação. Eu não, de fato, não sabia que a distância entre a regularização do sistema era a partir de um sistema doméstico ou comercial para um sistema industrial. Eu imaginava, inclusive mesmo na reunião que tive com as empresas, com os sindicatos, eu não fiz essa pergunta, imaginava que nós estamos falando de sistemas que não atendiam todas as especificações propostas pela norma, frente a uma norma que exige validação e etc. A distância que eu pensei até então é maior do que eu imaginei. Nós estamos falando ainda de áreas produtivas com sistemas de ar domésticos ou comerciais. Isso, para mim, agrava muito a situação, porque, de fato, é uma situação insustentável, inclusive frente ao próprio mercado, quando nós temos um conjunto de outras empresas que já investiram, já fizeram o trabalho de adaptação dos seus sistemas de ar, e a nossa decisão aqui, ela tem um viés aí de ambiente isonômico importante, porque um conjunto de empresas trataram de compreender que, do ponto de vista sanitário, essa é uma situação, de fato, insustentável. Jaime. A respeito dessas informações quantitativas, etc., tem que haver uma compreensão geral de que a tomada de decisão pela Anvisa a respeito desses prazos, ela não é uma tomada de decisão simples no sentido de prazo A ou prazo B. Isso tem implicações, e tem implicações importantes, que vão desde implicações sanitárias, porque boas práticas de fabricação têm a ver com qualidade dos produtos, segurança dos produtos que são produzidos, e tem outras implicações. O Brasil, a respeito de boas práticas, ele assume determinados compromissos internacionais, inclusive diante das organizações internacionais, de onde muitas dessas boas práticas, ou princípios de boas práticas, ou de diretrizes de boas práticas, são extraídos. OPAS, OMS, e nós frequentemente recebemos essas organizações internacionais para certificar a nossa atuação em termos de vigilância sanitária. E essa atuação ela não envolve só a Anvisa, ela envolve também a auditoria do próprio Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para ver se o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária está aderente ao cumprimento das normas da OMS. Então, essas informações numéricas a respeito de empresas que estão adequadas a 17, não estão adequadas a 17, elas têm que ser informações firmes, elas têm que ser informações sólidas. E quando elas não são firmes e não são sólidas, elas dificultam
a tomada de decisão pela agência, ou elas podem possibilitar equívocos na tomada de decisão. Então, eu quero entender que as informações fornecidas dessa forma que foi lida pelo Ronaldo, pelas representações das empresas, são informações sólidas, firmes e que vão ser a base para a tomada de decisão aqui pela diretoria colegiada. Sim, acho que é extremamente importante. Bom, e aí o Agenor, como relator, fica com a incumbência de encaminhar ou sugerir um encaminhamento para que nós tenhamos condições de debater a partir dele. Com muito prazer. Será um prazer de eu fazer esse encaminhamento. Quanto ao sistema de tratamento de água, eu encaminho pela aprovação da proposta que foi apresentada. De água e outro Já que nós vamos votamos. fatiar... Não, nós já votamos. De água e de filtração esterilizante, a única questão agora é a questão do ar mesmo. Então, a do ar-condicionado, nós temos duas propostas. Temos a proposta de fechar em 2013 e a proposta de fechar em 2014. A proposta de fechar em 2014, ela tem, uma dupla apresentação, tanto por parte do sindicato que está aqui presente, quanto por parte de 4, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Nordeste. O Nordeste é o que ele? É todo o Nordeste? A gente tem o estado do Ceará somente. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Ceará solicitaram que fosse em 2014. 2014, isso. Ok. Ceará, Santa Catarina e Paraná. Desculpa, Ceará, Santa Catarina e Paraná. As vigilâncias sanitárias. É importante, esse prazo, seja 2014, 2013, pela proposta da área, não inclui ar-condicionado split Não, é claro. para a área de produção. Não, isso está claro. É lógico, está claro. Está claro. O ar-condicionado é o ar-condicionado próprio para um setor industrial, para uma planta industrial. Essa é a discussão. Nós não estamos discutindo... Não. Pelo que eles colocaram, o sindicato colocou, não. Não, pelo que eu entendi da explanação do Sérgio, o prazo que eles estão pedindo, dia 14, está aqui. Contratação de equipamentos do sistema de ar e obras civis em andamento, conclusão e sistema de ar instalado e sistema de ar validado. Quer dizer, é o sistema de ar dentro de uma planta industrial. Não é nem caseiro nem split. Confirmou. É isso que ele está confirmando. Senhores, dentro do prazo que vocês estão propondo, existe a necessidade de substituir sistemas de ar split dentro de áreas de produção? Existe sistema de ar split dentro da área de produção. Hoje existe. A discussão é exatamente não existir mais. Pois é, mas o que eu estou dizendo é que para a GGIMP, ar-condicionado, sistema split dentro de área de produção, não está nem em questão 2013 ou 2014. É imediato. É o que está escrito ali na proposta da GGIMP. Então, nós temos uma questão a ser resolvida a respeito desse ponto. Então, aí muda. Pelo que está ali na proposta, emprego de sistema que não possuem filtros e renovação adequada de ar, tais como os dos tipos expansão direta, split ou de janela, em áreas em que há possibilidade de contaminação de medicamento. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Ceará solicitaram o prazo até dezembro de 2014, com validação do risco sanitário em conjunto com a Anvisa local. O que eu entendi é isso. Não, mas aí não tem... Não. Então, a de lá que é a proposta da GMEC. As empresas iniciaram o processo de adequação. O Bruno... Não entendi. O Bruno está pedindo a palavra. Alô. Aceitar equipamentos de ar-condicionado do tipo doméstico apenas em áreas
em que não há exposição de produtos. Então, onde há exposição de produtos, a gente não aceita. Onde há exposição de produtos. Onde há exposição de produtos, a área produtiva, não é aceito o split. É o que a gente está colocando. A gente vai aceitar o split onde não há exposição de produtos. Então, aí é o fechamento de todas. Mas isso depois das adequações. Então, é isso. E aí no segundo parágrafo vem dizendo, para as demais áreas, o uso de tais equipamentos não é aceito, devido ao risco associado de contaminação cruzada. Para as empresas que já iniciaram, algumas empresas já começaram a fazer. Aí a gente vai, claro, esperar na hora que ela acabar, a gente vai fazer a avaliação. Então, essas que já começaram, elas, com certeza, elas estão bem na frente e já estão em processo de, muitas até de já fazer uma nova inspeção para ser certificado. Só um segundo. Nós vamos suspender por 5 minutos e retornamos para a deliberação sobre esse tema. Bom, retornando então, nós, lembrando, estamos no item adequação de sistemas de ar o conteúdo da RDC 17 de 2010. O encaminhamento que nós vamos propor, porque a diretoria se ressente de um dimensionamento adequado do problema para uma tomada de decisão que não venha a criar um desequilíbrio, primeiro em relação àquilo que já se movimentou o mercado para adequação a essa norma, ou segundo, a desconsiderar que esse problema pode ser mais ou menos generalizado do que a diretoria tem a informação até agora. O encaminhamento proposto pela relatoria, eu vou já externar aqui, é no sentido de que as empresas que tenham esse problema, que ainda não tenham conseguido alcançar a adequação do seu sistema de ar ao que diz a RDC 17 de 2010, que elas têm um prazo de 30 dias para comunicação às autoridades sanitárias dos locais. A GGIMP trabalhará com articulação com essas autoridades para um levantamento preciso dessa informação e a oferta dessa informação à diretoria colegiada em uma reunião próxima, o mais próximo possível, para que nós tenhamos uma dimensão mais clara de qual é a decisão que nós estamos tomando e a quem ela interessa ou a quem ela aflige diretamente. E, nesse sentido, nós teríamos condições de deliberar sobre esse tema que ficou faltando de uma maneira mais segura e nos sentindo mais tranquilos na tomada de qualquer uma das decisões que nós venhamos a tomar. E aí eu só verifico primeiro com a gente se há algum problema no encaminhamento, na operacionalização. Não, nenhum problema. E aí eu vou, então, submeter a proposta de encaminhamento à apreciação e votação dos diretores. Jaime. De acordo. Agenor. De acordo. Bom, então fica aprovado por unanimidade. Isso deve sair na forma de uma orientação. A gente precisa verificar como faz esse procedimento de notificação às empresas, se por um edital ou talvez por um edital, fixando o prazo, a maneira pela qual deve fazer a comunicação, as informações e o prazo para que, findo esse período, nós tenhamos essa informação de maneira clara e precisa. E os sindicatos e as empresas vão tomar conhecimento da forma, provavelmente, eu acredito, talvez seja o melhor caminho, um edital mesmo, fazendo a solicitação dessa informação. Eu agradeço, então, a presença de vocês aqui, o trabalho da equipe, já nos proporcionou solução para grande parte do problema e faltou esse item que eu acho que com essas informações nós vamos ter condições de deliberar depois. Obrigado. Claro.
A diretoria acabou de deliberar por 30 dias a partir da publicação do edital. Foi essa a decisão da diretoria. Nós vamos tomar o cuidado de verificar o melhor período para o edital, mas eu acredito que um assunto de tamanha relevância não vai deixar de ser tratado de maneira excepcional pelas empresas, mesmo aquelas que terão os seus períodos de recesso no final de ano. O duro é que só nós não temos recesso, né? A gente continua... Nós e os riscos sanitários não entramos em recesso, não tem jeito. Mas, de qualquer forma, ainda vão uns dias para a elaboração do edital. Eu acredito que, se não chegar exatamente nesse dia, vai ser muito próximo disso, porque esse edital não vai ser publicado amanhã, né? Isso, talvez segunda-feira, e nós já estamos falando do dia 17, então vai haver tempo suficiente, sim, para que as empresas tomem conhecimento do edital e forneçam as informações de seu interesse. Mas eu agradeço a sua contribuição. Nós passamos imediatamente para o item subsequente na pauta, que é o julgamento de Ronaldo e Bruno, obrigado. Julgamento de recursos administrativos. Presidente, pela ordem. Sim, oi, claro, Eliana, desculpa. Nós temos o informe da ouvidoria. É só eu queria cumprimentar o presidente, os diretores e os membros da mesa, para deixar, porque essa é a última sessão aberta ao público, das 12 que esse ano foi realizada aqui por essa agência, e eu não poderia deixar de falar a ouvidoria, externar também, parabenizar a agência por essa atitude, por demais atitudes que favorecem a participação das pessoas dos processos de trabalho da agência. Entre eles, as 76 consultas públicas e as 2 audiências públicas realizadas esse ano. E também queremos parabenizar, a ouvidoria quer parabenizar também a área de comunicação social pelos informes e alertas e notas técnicas publicadas na agência, todo com o objetivo de disseminar conteúdos para a maior participação do cidadão nesta agência reguladora. Também queremos parabenizar a agência por ter realizado esse ano as duas reuniões do Conselho Consultivo, que tiveram a expressiva participação do setor regulado, dos usuários, dos cidadãos e dos profissionais que trabalham na Anvisa. Neste ano de 2012, a ouvidoria recebeu 65 elogios. As áreas que foram mais tocadas pelo público neste ano foram a Gerência Geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras, que tiveram alguns elogios, e no número de 6, a Unidade de Gestão de Atendimento a Protocolo, que teve um número de 22 elogios, a própria ouvidoria, que recebeu 8 elogios, e a Assessoria de Comunicação Social, que recebeu um número de 2 elogios, e o resto se pulverizou nas demais áreas. Nós realizamos nesse ano também de 2012 o evento Diálogos para a Gestão, quando nós publicamos a cartilha falando de ouvidoria para a vigilância sanitária. E dizer da importância desses espaços, e dizer também das audiências públicas, quando as pessoas se colocam à disposição para fazer o contraponto, o contraditório, e assim melhorar as decisões na regulação e na regulamentação dessa agência. É por isso que nós queremos agradecer, presidente, a participação, o empenho da Anvisa no auxílio ao desenvolvimento das tarefas da ouvidoria, porque sem isso nós sabemos que seria impossível realizar o trabalho que vimos realizar. Por fim, eu gostaria de agradecer aos profissionais da Anvisa que estão nos ouvindo pela internet, que trabalham com assíduo, especificamente os interlocutores da agência, e também aos profissionais da ouvidoria, e desejar a todos um feliz ano de 2013. Muito obrigada. Obrigado, Eliana, e parabéns também pelo trabalho. A gente recebeu a publicação da ouvidoria, tanto o relatório, imagino que depois o próximo faz um relatório de fechamento de ano já, né, para janeiro, e aí acho fundamental que logo na primeira reunião
você possa apresentar os resultados de 2012 aqui em reunião pública, que para nós é sempre importante que todos conheçam. Agora sim, nós passamos então para os julgamentos em grau de recurso. Eu vou só sugerir aos diretores, nós temos o processo 1214 com um pedido de sustentação oral. Eu vou propor que nós façamos a análise desse processo primeiro, para poder, inclusive, liberar os interessados que estão aqui apenas por isso. Eu passo, então, imediatamente ao item 1.2.1.4, o processo número 25991-006-415 de 79, o expediente 841-698/10-2. É um recurso administrativo, em razão do indeferimento de petição de renovação de medicamento específico de interesse da empresa Bunker Indústria Farmacêutica Limitada. O problema que gerou o indeferimento da renovação refere-se à validação de metodologia apresentada pela empresa no cumprimento de exigência que, na avaliação da Gerência Geral de Medicamentos, foi realizada com padrão secundário, o que é contrário ao que estabelece a Resolução 899 de 2003. Apenas em aditamento à petição de recurso foi que a empresa apresentou a validação conforme a Resolução 899 de 2003 prevê. A coordenação de instrução e análise de recursos da Gerência Geral de Medicamentos, portanto, sugere negar provimento ao recurso e cancelar o registro do medicamento. Nós temos inscrita aqui para falar em nome da empresa a senhora Viviane Correia, as senhoras Viviane Correia e Patrícia Viel. Só pediria que se identificasse e tem 5 minutos para uso da palavra. Você pode ligar o microfone. Obrigado. Alô? Boa tarde a todos. Bem, meu nome é Viviane Correia, ela é a Patrícia Viel, nós somos ambas farmacêuticas e estamos representando a Bunker, como o senhor falou, na decisão do recurso do indeferimento da renovação do produto biofrutose. Só um breve histórico, a biofrutose é um medicamento que foi registrado em 1969, até hoje sem nenhum relato de farmacovigilância ou reclamações de mercado, sendo assim, sem nenhum questionamento sobre sua segurança e eficácia. A empresa Bunker ela foi adquirida pela empresa Valiant em abril de 2010. Ela se mantém separada, mas agora é um grupo Valiant. E a Valiant é uma empresa multinacional canadense. Após a compra da empresa, foi necessária uma transição tanto da administração quanto do sistema de qualidade. A exigência recebida que deu andamento para o indeferimento, ela foi recebida bem na transição, então, a exigência foi cumprida com os documentos da antiga gestão. Quando ocorreu o indeferimento, nós entramos com recurso e, em paralelo, nós providenciamos a validação com o padrão primário e aditamos ao processo, conforme até recomendação da Corec, que até do próprio Renato, doutor Renato, que quando houvesse uma necessidade de aditamento poderia ser feita. Sendo assim, depois que nós fizemos a validação com o padrão primário, foi possível ver que não houve alteração dos parâmetros de qualidade e dessa maneira nós pedimos que a renovação seja deferida. Eu só gostaria de confirmar duas coisas. Então, de fato, a primeira validação foi feita com padrão secundário. Sim. De fato, também, no cumprimento da exigência, a empresa não apresentou essa informação.
A validação feita com o padrão primário. Sim, foi com o secundário. Isso, e essa validação só foi apresentada depois no recurso. Sim. De novo, a gente fala de uma situação onde a empresa tem um produto, de fato, que deve ser eficaz, deve ser seguro, e ela própria se perde na capacidade de gestão regulatória do seu produto. Lamentavelmente, o que se verifica no relatório, aliás, no parecer 118 de 2012 da Corec, é que se configura exatamente essa situação que vocês acabaram de ouvir. Por praxe aqui na diretoria colegiada, nós não temos acatado esses documentos quando apresentado em fase recursal e que são obrigatórios e tacitamente exigidos na fase de análise técnica. No meu entendimento, sempre fica uma situação difícil, mas a responsabilidade sempre, no meu entendimento, é do detentor de registro que, por algum motivo, deixou de observar uma norma que é bem explícita. Eu vou abrir a discussão, ver se tem alguma consideração por parte dos diretores. Se não houver consideração, eu vou externar meu voto e colocar em votação. Alguma consideração, Jaime Agenor? Bom, o meu voto é no sentido de acatar o parecer da Corec e negar provimento ao recurso, tendo em vista a situação que foi relatada anteriormente. Está em votação, Jaime. Eu já adianto que acompanho o voto do relator. Só para efeito de esclarecimento, que é importante, eu não me lembro da Bunker, outra vez aqui em sustentação oral, etc., de recurso na diretoria colegiada, mas só para compreender que isso não é um formalismo. Isso é porque a gente precisa que os processos aqui dentro caminhem para frente e não cheguem em determinado ponto e retornem. Então, o que precisa ser apresentado num determinado momento do processo, em cumprimento a uma exigência, ou mesmo por força de norma, se não é apresentado naquele momento, a diretoria colegiada tem reiteradamente decidido que a oportunidade era aquela. Como não foi apresentado, a agência ela não pode ficar fazendo o processo retornar da diretoria colegiada para a área técnica, porque isso é em prejuízo da celeridade processual e do bom andamento da eficiência do serviço da agência. Então, só colocado isso daí, acompanha integralmente a posição do diretor relator. Agenor? Bom, então fica aprovado o parecer, o voto de negar provimento ao recurso, e eu acho importante, aproveitando até a oportunidade da reunião pública, que essa tem sido uma decisão recorrente da diretoria colegiada, ou seja, é importante que as empresas elas saibam que nós temos aqui firmado uma posição e que tem mantido uma coerência de que os documentos que devem ser apresentados em fase de análise técnica, que só são apresentados em fase recursal, eles têm sido sempre motivos de manutenção da decisão originária. Esse é um ponto. O outro é que nós temos duas decisões subsequentes a essa que estão sendo discutidas e serão tomadas, nós já falamos de uma aqui hoje, que é a extinção da figura do arquivamento temporário, e ainda uma outra que foi uma orientação de serviço na área de medicamentos, que já prega o indeferimento também mais objetivo quando esses documentos que são obrigatórios na fase da análise técnica não estiverem presentes. Ou seja, juntando essas três situações, o que a gente quer é justamente essa situação que o Jaime está dizendo. Nós temos uma fila de 1.800 processos hoje em análise na gerência de medicamentos. Mas, quando nós avisamos ao mercado que nós iríamos indeferir sumariamente aqueles processos que estão com o documento faltando, houve uma reação, mas vocês não podem fazer isso. Por quê? Porque tem muitos desses processos, dos 1.800, que não estão completos. Ou seja, então a fila real de processo que aguarda a análise não é de 1.800, a fila deve ser menor. O que nós não queremos é ter uma fila aqui que precisa estar nas empresas, aguardando que elas concluam os seus processos para nos apresentarem.
Só estou aproveitando o processo para dar essa informação, mas acho que vocês, que são da área regulatória da empresa, precisam levar essas informações para as empresas para que o relacionamento fique mais célere, mas também mais saudável. Tá bom? Agradeço Obrigada a presença e a participação de vocês. Em relação aos demais processos que estão na pauta, eu adianto aos senhores diretores que, em todos os casos, a minha posição é de acatamento da posição da Corec, conforme os pareceres que os senhores receberam e tomaram conhecimento previamente. Eu vou, de maneira, colocar para análise em bloco, mas não antes de perguntar se há alguma ressalva, algum destaque em alguns dos processos por parte dos diretores. Entre os itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5, algum item a ser destacado? Eu tenho só um comentário para fazer. Na verdade, não é acompanhando já, desde já, a posição a respeito de todos os recursos. Acompanhando o relator a respeito de todos os recursos. No item recursal 2213. 1213. 2213. Empresa, farmácia, indústria e comércio. 1213, empresa, farmácia, etc. Nós verificamos junto a gente que não existe pedido do CVPF da empresa, porque foi um deferimento decorrente, não existe o pedido, e o que foi apresentado no processo foi um CVPF da agência colombiana. Certo. O que justifica a decisão de indeferimento. Não daqueles casos que estão na fila para a obtenção de CVPF, que está em vias de obter o CVPF. Na verdade, essa não teria nem o protocolo. Não teria o protocolo. Bom, então, com as considerações do Jaime e a manifestação do Agenor, eu coloco em votação os pareceres nos respectivos processos, o meu voto de acatamento das posições da área técnica. Jaime. Acompanho o relator. Agenor. Acompanho o relator. Bom, então ficam aprovados os votos por unanimidade, seguem para os trâmites normais, só registrando que eu estou falando aqui que o adjunto do presidente não recebeu nenhum elogio via ouvidoria. Ele, da próxima vez, tem que ver lá se consegue... aí a ideia é que tem gente que vai pedir para a família, vai fornecer cartão de telefone para a família ligar aqui, fazendo elogios. O Paulo Cury já aprendeu esse caminho, já que a GGPAF já recebeu. Nós estamos caminhando para o encerramento da reunião. Do ponto de vista da diretoria, nós não temos mais nenhuma dúvida em relação ao assunto. Vai ser publicado um edital e vocês vão fornecer a informação. Em relação à decisão tomada sobre os 2 itens, ela vai ser operacionalizada. Se me permitir, presidente, que nós estamos conversando agora com a sua área técnica de fora e há uma grande dúvida da nossa parte em relação à renovação de produtos. Como as empresas, neste momento, elas estão sem a certificação, é claro que isso poderá levantar ainda um prazo maior, 90 dias, de forma adequada, para se encontrar uma solução definitiva, mas muitas empresas estarão nesse momento perdendo os seus produtos, porque não têm hoje a sua certificação para que ele possa ser encaminhado aqui, presidente. Os processos que estão em análise vão continuar em análise durante esse período. Nós não temos como prever que dia e que horas o técnico vai analisar cada um dos processos das empresas que estão aqui dentro. Isso é uma questão que nós não temos como gerenciar. As empresas que têm solicitação a fazer
elas vão ter de aguardar ou fazer as solicitações de renovação de registro sem a certificação de boas práticas. É uma questão que nós não temos como responder aqui para vocês o que é que vai acontecer. Mas elas não conseguem vender os produtos. Sim, eu estou entendendo o que você está dizendo, mas se elas têm o protocolo da solicitação de CBPF, elas devem fazer a petição. O que eu estou dizendo é que nenhuma petição que entrar hoje na Anvisa vai ser analisada em 90 dias. Nós temos certeza disso, inclusive por esse problema que eu acabei de dizer agora, que as empresas protocolam os processos aqui sem a documentação necessária. Jaime. Então, os processos que estão em trâmite, que porventura precisem do CBPF e cuja decisão está a depender do posicionamento da diretoria colegiada, a gente pode verificar, estudar internamente, Barbana, a viabilidade de administrar isso para que a gente não tome decisões incoerentes com a possível decisão da diretoria colegiada. Então, eu acredito que, parcialmente, a questão levantada por ele é administrável. Mas eu prefiro não ter acho que é difícil para a diretoria assumir qualquer compromisso em relação a isso. Porque os processos estão tramitando. Aqueles que vão ser protocolizados vão protocolizar, vão colocar o protocolo da solicitação da CBPF. Até esse processo andar aqui dentro, os que entrarem hoje, amanhã, nesse prazo de 30 dias, não vão ser analisados nesse período. Os que estão em análise, se tiver alguma decisão da gerência de medicamentos para publicação por falta de CBPF, nós não temos como controlar isso junto à gerência de medicamentos. É isso que eu estou dizendo. De fato... Alô? Eu acho que... Não, mas pode falar. Está gravando e está saindo lá, só não está saindo aqui. Saiu aqui. Ó. De fato, podemos não ter, mas ao não ter, podemos cair na seguinte situação. Processos são indeferidos por falta de CBPF e a diretoria colegiada decide a concessão de um prazo para a adaptação dos sistemas de ar. Essas decisões elas vão estar incompatíveis, incoerentes com a decisão tomada pela diretoria colegiada. Então, eu creio que é um ponto que merece nossa atenção interna para evitar esse tipo de contradição. Não, acho que Jaime, eu acho que o máximo que é possível fazer é informar a GGMed que esse assunto está sendo tratado. Agora, o que não vai ser possível é a GGMed ficar sem julgar, porque nós não sabemos quais são as empresas que têm problema. E essa decisão de prorrogar ou não, ela é tão relevante até por isso. Os processos estão tramitando aqui dentro. Eu acho que se houver um prejuízo dessa natureza, a empresa vai recorrer depois e, olha, foi indeferido, mas tem a decisão aqui da diretoria colegiada. Mas a gente pode pedir para a GGMed estar atento, mas não tem como, eles vão continuar analisando os processos. Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que essa informação para a GGMed, ela já pode colocá-lo ciente da questão que você está discutindo. Eu acho que nós podemos agregar a decisão, um comunicado dessa decisão à GGMed para alguma gestão interna. Sérgio, eu agradeço. Viu? Bom, então, encerramos a última reunião aberta ao público do ano de 2012. E nós vamos tentar, para o 2013, fazer uma divulgação de um cronograma já no início do ano, valendo para o ano todo, para permitir que as pessoas possam agendar, acompanhar e saber os horários. Acho que isso vai facilitando a participação de todos. Eu só queria agradecer ao DataSUS, porque é quem tem permitido que a gente consiga fazer as reuniões abertas, transmitidas, e eventualmente contamos inclusive com a RNP do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a quem a gente agradece também, além da audiência e da presença sempre rotineira de alguns representantes de setores regulados. Uma boa tarde a todos e um bom almoço.